os nossos próximos panelistas. Pier Paolo Bottini, professor na USP e advogado criminalista. No lugar do Pier vai vir o Pugliese. Pugliese? Ah. Eu vou chamar aqui o Luiz Gustavo Bichara, que é advogado. Renata Gil, conselheira do CNJ. Secretário de Assuntos Jurídicos da Marcelo Pugliese, Secretário de Assuntos Jurídicos. secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência da República. A mediação, mais uma vez, é da nossa colega Cecília Flash. Bom painel para vocês. Gente, está quase na hora do nosso almoço e a gente vai falar agora desse assunto muitas vezes indigesto, que é a segurança pública aqui no Brasil, relacionado às leis. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E eu quero já começar falando do que o Brasil está fazendo nessa semana que vem. O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou ontem que o relatório da PEC da Segurança Pública vai ser apresentado aos líderes na terça, na quinta deve ser votado no Senado a lei antifacção. A gente está caminhando no sentido célere ali no Legislativo com relação a pautas de segurança pública, o que é ótimo, ponto para todos nós, mas eu já jogo a pergunta para o senhor Marcelo, que é o secretário especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Infelizmente, a gente tem visto no noticiário algumas rusgas entre Executivo e Legislativo nesse momento. Eu queria saber se o senhor avalia de alguma forma se o que está caminhando ali na nossa Casa Legislativa pode, de alguma forma, não conversar exatamente com o que está sendo planejado agora pelo Executivo Nacional. Bom, Renata, primeiro, bom dia. Cecília, bom dia a você. Bom dia, Renata, ao Bichara. Também queria agradecer o convite ao João e a responsabilidade grande de substituir Pier Paolo aqui, que teve que sair, e eu de última hora aqui da plateia ter que falar todos aqui. Veja só, Cecília, o governo tem uma posição muito clara, no sentido que é importante a gente melhorar todo o arcabouço normativo para enfrentamento da criminalidade. Né? O ministro Lewandowski encaminhou o projeto de emenda constitucional, a PEC, né? Que a ideia da PEC é você criar uma estrutura de financiabilidade, né, do combate à segurança pública de uma maneira mais coordenada entre a União, os estados, né? Também integrar a questão do município com o papel das guardas municipais, e mandou também para o Congresso o projeto que a gente chama de antifacção. Qual é a ideia, basicamente, do governo federal, do presidente Lula e também do ministro Lewandowski? A ideia é você conseguir ter uma estrutura que consiga enfrentar as facções criminosas, mas não só do ponto de vista do aumento da pena e da questão da progressão do regime, que são mecanismos importantes do ponto de vista do combate mesmo a essa dificuldade que nós temos atualmente de penas muito curtas e progressões do regime que levam à saída, né, dos criminosos de uma maneira muito antecipada, mas é começar a utilizar a inteligência policial, a integração policial de uma maneira mais efetiva. Então, se vocês olharem o projeto que saiu do Congresso, do Poder Executivo, que foi enviado ao Congresso, ele tinha uma lógica muito clara. Hoje, o que acontece? Hoje, para você atacar a criminalidade, vamos dizer assim, faccionada, aquela que tem estruturada, que tem um objetivo de não só ocupar os territórios, mas também determinadas atividades econômicas, é você também ir atrás do dinheiro, ou seja, você ir atrás de como financia e como se estrutura essas grandes organizações criminosas. Para que isso aconteça, não adianta você ter um modelo atual que você espera todo um processo criminal rodar, toda uma fase de produção de prova para chegar até o final do processo, às vezes 7, 8, 9 anos de tramitação do processo, para lá no final você conseguir
retirar os bens dessas organizações criminosas. Então, o objetivo primeiro do governo federal, quando encaminha esse projeto de antifacção, era no sentido de você permitir que essa retirada desses recursos acontecesse já logo no começo. Porque aí você sufoca, né, a financiabilidade, e você sufocando a financiabilidade, você retiraria então, essa situação. Apesar de qualquer música, o senhor avalia que vai ser muito bem sucedido o avanço dessas pautas? O que eu queria dizer a vocês seria o seguinte: infelizmente, da forma como foi levado o projeto na Câmara dos Deputados, a gente teve uma regressão. Primeiro que não se garantiu uma coerência dessa integração da Polícia Federal, Receita Federal, com a atuação das polícias e Ministério Público dos Estados. A gente precisa enfrentar isso, não dá para se trabalhar de maneira segregada. Inteligência é fundamental para o combate à criminalidade, mas a gente ainda entende que, da forma como saiu da Câmara, o projeto no enfrentamento da atividade econômica dessas facções criminosas ainda está muito tímido. Então, a ideia, na conversa com o senador Alessandro Vieira, que é o relator no Senado, é tentar resgatar algumas ideias originárias que saíram do Ministério da Justiça para tentar a gente ter um enforcement maior no combate à criminalidade organizada e faccionada. Renata, diante desse clima de expectativa máxima, eu sei que você é a defensora da celeridade na justiça, sem esquecer, claro, dos direitos fundamentais que devem ser pensados de qualquer cidadão que está ali no meio jurídico. Qual é a sua expectativa, então, já que a gente está com a expectativa do que vai adiante, você acha, a gente tem um projeto de emenda constitucional e uma lei, de fato, que pode ser aprovada, focada ali no crime organizado e na punição desses criminosos. Qual é a sua expectativa diante disso? Em quanto tempo você acha que a gente pode ver um resultado depois desses dois projetos seguindo adiante? Muito boa tarde. Boa tarde, acho que já, né? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Eu vou pedir licença ao João para cumprimentar toda a plateia e a direção do evento na pessoa da minha amiga Aninha Funaro, com quem eu já dividi tantas angústias, né, no passado, e acho que eu sou muito propositiva e otimista. Eu acho que a gente caminha finalmente para um momento novo no Brasil. Apesar de todo o caos que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, eu sou juíza carioca há 27 anos, sou titular da 40ª Vara Criminal daqui da capital, já fui ameaçada de morte 2 vezes por facções criminosas, e eu sei muito bem como o crime organizado ou desorganizado que era no Rio de Janeiro, agora está melhor organizado, porque o Estado acaba, e não é responsabilidade de governos atuais, mas o Estado brasileiro empurrou as comunidades e a sociedade para esse estado que a gente vive hoje. E antes de te responder objetivamente a essa pergunta, eu me lembro que no ano de 2019, eu já atuava como presidente da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, e eu ia e voltava a Brasília, morava em Niterói, e certa ocasião, nesse marco temporal, eu vivi aqui no Rio de Janeiro um estado de coisas inimaginável, que eram os arrastões na Perimetral, no túnel Zuzuângel. Quem vive aqui sabe disso. São Conrado a gente não podia atravessar, então a gente viveu de verdade um estado de não locomoção. Então eu sei muito bem o que é a ausência do Estado nas comunidades, o que isso significa e o que a gente tem que fazer. Eu acho que o Marcelo tocou num ponto fundamental. Para mim, segurança pública tem um trinômio, que é inteligência, integração, e a gente no Brasil ainda não tem essa integração por vários motivos, e eu cobro isso muito do governo brasileiro, e ação. É preciso que a gente esteja nas comunidades fazendo operação policial. É preciso que a gente levante todos os registros de criminalidade e atue nesse caminho financeiro que eles... Obrigada. Nesse caminho financeiro que já vem sendo traçado há tanto tempo. O governo tinha uma estratégia, chamava Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, e a ENCLA, que eu não sei se funciona ainda muito bem, mas essa estratégia podia ser retomada de uma forma focada. Eu acho que o Ministério da Justiça precisa retomar o seu projeto de concentração de dados da violência, porque a gente ainda não tem essa integração entre as polícias dos estados e o Ministério da Justiça ainda não está concretizado. Isso dificulta o mapeamento e essas ações.
E eu acho, sinceramente, Cecília, que o nosso problema não se resolve nem com PEC nem com lei. As leis são bem-vindas, eu aplico todas elas, o Supremo Tribunal Federal aplica todas elas. Eu acho que esse marco da PEC, ele é importante, talvez, para uma chamada à ordem. Gente, vamos começar daqui de novo, mas não que efetivamente nós precisemos de um novo diploma legislativo para iniciar esse caminho. Eu acho que, de verdade, a gente precisa pegar um sistema de inteligência que seja integrado com os estados e esquecer que a autonomia dos estados atrapalha isso. É um novo enforcement que a gente precisa restabelecer. E o papel da justiça, me encaminho para o final da minha fala, o papel da justiça é muito irrelevante nesse contexto todo, principalmente da Suprema Corte, porque a gente faz uma contenção das violações e a gente chama governo e legislativo para projetos estruturantes. Então, as ações hoje, quem acompanha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a 635, né, das favelas e tantas outras, o meu instituto privado mesmo agora entrou com uma ação importante, que eu estava falando para o Marcelo, que quer a declaração do estado inconstitucional de coisas com relação ao feminicídio, está sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, uma ação importante para quê? Para que a gente coloque numa mesma mesa executivo, legislativo, judiciário, delimite isso e canalize recursos financeiros para essa medida. A Justiça está no início disso tudo, quando ela pensa as leis que podem brecar as questões ligadas à segurança pública, e está na ponta, quando ela pune quem não cumpre esse caminho. Mas no caminho, Bichara, a gente tem que ter inteligência. E o follow the money é o que todo mundo fala. Se a gente não olhar para o dinheiro, para o escoamento tributário, para onde... A gente viu a grande operação que a gente teve essa semana aqui no Brasil. Então, se a gente não olhar para isso com o foco e a determinação que é necessária, talvez a gente nunca encontre um ponto. Tem o lado social que precisa ser montado e o follow the money, né? Você acha que a gente está caminhando nesse sentido? Já melhoramos em algum sentido? Bom dia, Cecília. Pelo agradecer a Camila, a Aninha, ao João Camargo. Para mim, uma honra novamente estar aqui no evento do Esfera. Saudar a doutora Renata Gil, meu amigo Marcelo Pugliese. Eu acho que esse ponto que você toca é fundamental. E eu encaro esse fenômeno com duas perspectivas distintas. Uma no âmbito normativo legal e a outra no âmbito da forma com que o Estado, lato sensu, trata os players privados, os players corretos da economia. E aí, como geralmente eu acho, não precisa o Estado ajudar, basta não atrapalhar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, por exemplo, no âmbito normativo, eu acho que há dois pontos que realmente merecem destaque. Primeiro deles, em janeiro desse ano, o governo aprova o controle de operações financeiras para todos, a modalidade de PIX e Fintechs. Vocês vão lembrar, foi aquele caso do vídeo do deputado Nicolas. O governo revoga a medida errado. A medida estava correta. Aquele vídeo, aquela espetacularização da CPMF, o conteúdo da medida era absolutamente correto. É claro que PIX tem que ser controlado como qualquer atividade financeira. Evidentemente, as fintechs... Obrigado. As fintechs têm que ser controladas. Assim, todo mundo está vendo que fintech, criptomoeda, é o doleiro dos anos 90. Mas o que a gente está fazendo? Nada. A gente tem que atuar nisso. Isso é simples. Me parece que aqui a gente trata de uma normatização que não é muito complexa e finalmente, agora, e constato com felicidade, recentemente, há 2 semanas atrás, por ocasião da Carbono Oculto, foi aprovada a regulamentação. E é claro que a gente tem que fazer esse controle. E num segundo âmbito ainda, na perspectiva normativa, João, eu acho que há um projeto de lei que o Brasil tem que encarar de uma vez por todas, que é o do sonegador quanto mais. O ministro... Obrigado. O ministro Fernando Haddad só fala nesse assunto. E eu sou daqueles que acham que o ministro Haddad tem ideias boas e novas. Mas as boas não são novas e as novas não são boas. Mas essa é uma ideia velha. Essa é uma ideia velha e eu digo a vocês com muita tranquilidade, porque esse projeto foi feito numa comissão de juristas que eu fiz parte. E esse projeto foi entregue em 2022. O ministro Haddad é que só descobriu isso agora, mas esse projeto
está parado nos escaninhos do Congresso desde 2022. E é um projeto, eu digo isso assim, sem falsa modéstia, embora não jurista, fiz parte dessa comissão de juristas, é um projeto muito redondinho. E é um projeto que protege quem? O bom contribuinte. Além do fisco, claro, esse é um raríssimo projeto, Marcelo, que une fisco e contribuinte. Todo mundo quer. Quem não quer esse projeto? O sonegador, quanto mais. Quem não, então, esse projeto já passa da época dele ser aprovado, e vou dar aqui exemplos muito rápidos sobre o dano que ele causa à economia. Setor de cigarro, 52% do mercado no Brasil é ilegal. É impressionante isso. E aí, o que o governo federal faz? Mais tributo. 90% do cigarro é tributo. Agora, na reforma tributária, imposto seletivo para cigarro, porque parte de um pressuposto que o chamado excise tax, aquilo que o ministro Paulo Guedes chamava do imposto do pecado, vai desincentivar determinada prática, determinado consumo. O que seria uma ideia fantástica não existisse o Paraguai. 81% do cigarro consumido no Brasil vem do Paraguai. Chegamos a... Olha, é uma piada pronta, Aninha. Em São Paulo tem fábrica que copia o paraguaio, falsifica o cigarro paraguaio. E aí o que acontece? Vai se aumentando o tributo numa perspectiva de que a hipertributação vai ajudar no fenômeno. Não vai. Setor de energia elétrica, um problema que é muito caro aqui no Rio de Janeiro. 18% do território do Renato sabe isso melhor do que eu. O Estado não tem soberania. Nós vivemos uma Colômbia nos anos 90. Alguém acha que a concessionária consegue entrar lá para cortar energia? Não consegue. E o que o Estado faz? O Estado lato sensu é sócio do crime, porque o Estado cobra, a União Federal, PIS e COFINS, na energia desviada, na energia roubada. O Estado do Rio de Janeiro cobra ICMS na energia roubada. É uma coisa inacreditável, mas as autoridades tributárias cobram o tributo sobre a energia que está sendo roubada. Quer dizer, é o que eu digo, não precisa o Estado ajudar, basta ele não atrapalhar muito. Eu tenho vários outros exemplos para dar, mas eu não quero monopolizar o painel. Depois podemos voltar e talvez o setor mais sensível de todos, que seja o combustível. O entusiasmo do advogado falando anima muito o debate, né? Então eu vou aproveitar e jogar para o CNJ mais uma vez, porque eu acho fundamental isso que o Bichara falou, porque está muito associado também à celeridade da justiça. Porque se uma vez o Estado não valoriza quem produz, quem pode gerar mais recursos e acaba, de alguma forma, valorizando o sonegador ou o que vem de fora, a celeridade da justiça também empaca muito isso. E todo o problema do arcabouço jurídico que o Brasil tem, a tal da insegurança jurídica do Brasil, como é que a gente muda isso, Renata? Na verdade, o tempo, né, corre contra nós, a gente sabe disso. Os processos judiciais são processos lentos pela nossa sistemática, né? A gente tem uma sistemática recursal, inclusive, muito longa, e a gente é muito criativo também, né? A gente fala de tempo de processo, mas a gente entra com HC no Supremo Tribunal Federal para discutir decisão judicial de primeiro grau, né? A gente tem reclamação que é utilizada como recurso, e eu lá no Conselho Nacional de Justiça recebo todos os dias procedimentos administrativos PCAs discutindo decisão judicial de mérito. Então, o que era para a gente fazer, né, um controle administrativo da atuação ilegal ou irregular do juiz na causa, ou do desembargador, ou do ministro do STJ, a gente fica fazendo revisão de conteúdo de mérito. Claro, a gente não aceita, mas a gente está inundado com esses procedimentos todos. Então, eu acho que, num primeiro momento, essa estratégia que a gente pensa integrativa, ela é um letramento para todos os juízes brasileiros. Se os juízes brasileiros sabem que existe uma força-tarefa importante para a gente combater a criminalidade organizada, é claro que os trâmites processuais serão encurtados, mas a gente precisa ter essa sinalização positiva de governo legislativo e o chefe de poder, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e a gente precisa também de uma consciência importante, que é a base. Eu costumo dizer que nós temos no Brasil 18.500 juízes, mas a gente tem 1.500.000 advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, mais uns 4.000 bacharéis em direito que estão nessa sombra e que demandam um judiciário. Então, e a gente tem uma Constituição que tem uma porta de entrada gigantesca e uma porta de saída pequena. Então, pensando nesse contexto todo, a gente precisa compreender que é preciso que tenhamos consciência na demanda, que os advogados entendam que o judiciário não pode resolver todas as questões, o judiciário precisa fazer o seu dever de casa, de reduzir os seus prazos, e a gente tem hoje
um painel de controle muito efetivo no Conselho Nacional de Justiça. Aliás, não é porque eu faço parte desse órgão, eu queria deixar essa mensagem, eu acho que o Conselho Nacional de Justiça é a estrutura mais bonita de controle judiciário que eu já vi no mundo, e eu andei todos os conselhos no mundo, ninguém tem um Conselho Nacional como o nosso, e por isso, Marcelo, tanto o Executivo como o Legislativo têm delegado a execução de várias agendas para o Conselho. Então, por exemplo, na área da saúde, né, a ação 1234, que determina que os planos de saúde tenham o Conselho Nacional tem que organizar, cadastro de pedófilos, lei também aprovada no Parlamento Brasileiro, quem tem que executar sou eu, Renata Gil, que tem essa pauta da infância. Então, são várias atribuições que o Conselho tem assumido e que são importantes para a gente montar esse novo modelo de justiça que a gente quer. Então, resumindo, temos um desafio que é o tempo, que está muito conectado pela grande gama de atos e passos processuais. Eu tenho dito que a gente vive no mundo digital, mas a justiça brasileira, apesar do processo ser eletrônico, a gente enfia dentro do processo eletrônico todos os atos de um processo físico. Então, a gente não fez a conversão, o Parlamento não enfrentou a conversão digital do processo brasileiro para o mundo digital. Eu continuo intimando as pessoas do mesmo jeito, continuo fazendo audiências do mesmo jeito, a gente precisa converter isso. E a terceira coisa é essa consciência do letramento, e isso eu acho que a partir de uma conjunção de ações entre os três poderes, os juízes brasileiros vão entender o seu papel nesse modelo novo. Marcelo, ser secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil não deve ser simples, porque a todo momento você tem que estar alertando a Presidência da República sobre quais caminhos podem ser fundamentais para uma forma mais acurada de tentar resolver determinados problemas que são diversos aqui no Brasil. Mas o da segurança pública é o que está latente, é o que está todo mundo dizendo que vai ser o tópico forte da eleição do ano que vem, é o que faz as pessoas não saírem de casa, é o que faz as pessoas não investirem no país. Qual você acha que é o ponto-chave? Qual é o ponto que as pessoas têm que olhar hoje, ou que o governo tem que olhar hoje, você como secretário especial de Assuntos Jurídicos, na questão da segurança pública? Não, eu acredito que tanto o presidente Lula e também toda a sua equipe está tranquilo no enfrentamento desse problema. O Bichara falou muito dessa questão desses temas todos, até fez um elogio muito efusivo ao ministro Haddad, mas só demonstra o seguinte, justamente é isso, né? O ministro puxa um tema importante, que é a questão do devedor quanto mais, que estava parada há 3, 4 anos no Congresso, e capitaneia e lidera esse papel. Esse papel da integração, que o presidente Lula se preocupa muito, vocês vejam, as últimas operações que estão aqui na imprensa são operações capitaneadas por essa visão inteligente. Receita Federal, COAF, Polícia Federal, integrações com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público dos Estados, ou seja, sem inteligência isso não acontece. Então, o que a ministra Esté falou, o investimento na área do governo digital, isso é importante porque no momento que você se apropria dos dados e faz a integração dos dados, você consegue minerar de uma maneira mais adequada e conseguir encontrar onde estão as conexões entre a atividade econômica e as facções criminosas, as organizações criminosas em sentido estrito. Então, eu acho que isso é importante nesse sentido. O segundo ponto que a Renata falou, que é muito, talvez seja o ponto talvez mais sensível, que exige uma maior integração, é a reocupação dos territórios, né? Ou seja, o Estado tem que retomar os territórios que estão ocupados pelas facções criminosas, pelo crime organizado, né? Pelo tráfico, difícil. Pelas milícias. Ou seja, essa reocupação é um trabalho que precisa, é isso que é importante também a gente ter consciência. O papel da União é importante, o papel dos estados é importante, o papel dos municípios, mas também o papel da sociedade civil, das empresas, ou seja, porque se a gente também não começa a fazer um trabalho de reocupação desses territórios, nós não vamos poder, por exemplo, conseguir enfrentar, por exemplo, os gatos de energia elétrica, a venda inadequada, por exemplo, de gás, de botijão de gás, de outros serviços de telecomunicação que acontecem, que são, na verdade, hoje utilizados pela atividade criminosa para uma forma até mais rentável, inclusive até hoje, do que o próprio tráfico de drogas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e pensar nesse sentido. Eu acho que é um debate que o presidente Lula tem a preocupação diuturna, os ministros também, tanto o ministro Haddad, o ministro Lewandowski, o ministro Messias, o ministro Vinícius, o papel da CGU nesse trabalho também, a parte, reitero, a parte de você enfrentar também com inteligência de dados, integração de informação, para que a gente possa dar toda essa estrutura do judiciário,
da Polícia Judiciária e também dos estados e municípios condições para poder fazer esse enfrentamento com inteligência. Eu acho que talvez esse é o grande desafio e a gente tem que pensar, eu acho que aqui não é um discurso, o presidente Lula fala muito isso, combate às facções criminosas não pode ter um viés politizado. A gente tem que pensar isso, que é um enfrentamento de Estado, da sociedade brasileira. A gente tem que estar unido para enfrentar isso de uma maneira inteligente, coordenada e com propósito aí, sem dúvida alguma, de melhor desenvolvimento econômico e social do país. Eles são o Estado paralelo que estão atravancando o Estado real brasileiro. O problema é que eles, às vezes, se mostram muito mais eficientes, Bichara, infelizmente, talvez por conta dos parâmetros que a gente tem que seguir e que eles atropelam e não seguem nenhum. Eu conto com seu entusiasmo nessa fala final para a gente falar justamente desse ponto, porque às vezes a sensação que a gente tem, ainda mais sobre o aspecto quando a gente olha tributário, financeiro, Bichara, é que a criminalidade ri enquanto o Estado está suando e tentando correr atrás do prejuízo, correndo sempre atrás, sem conseguir ir para frente. Que avaliação que você faz disso? Não, eu acho que essa intervenção do Marcelo é muito importante, eu concordo com ele nesse particular, porque a gente precisa realmente que o governo esteja integrado e pensando em novas formas de combate a essa criminalidade. E nisso eu acho que a gente está indo bem. Dou um exemplo que às vezes é subavaliado. Na reforma tributária do consumo, há um mecanismo chamado split payment, que, se funcionar, eu acho que será um poderoso tiro na sonegação. Lembrando, é claro, que a sonegação é subjacente a toda a criminalidade. O split payment, ele funcionará da seguinte maneira: quando uma pessoa pagar qualquer coisa, fizer um Pix, um TED, qualquer pagamento para outra, automaticamente o sistema financeiro vai jogar o valor do tributo para os entes tributantes e o preço para quem vendeu o serviço de mercadoria. Isso é uma ideia muito inteligente. Se isso funcionar, realmente, eu acho que a gente tem um grande aliado no combate à sonegação. Agora, vejam que coisa curiosa. Aí a sonegação ficaria restrita a dinheiro, né? Nós precisamos ser criativos. O que a Índia fez, deputado Rubens? A Índia, quando fez a reforma tributária, ela fez junto e, de surpresa, uma reforma monetária. Isso quem tem que dizer se funciona ou não são os economistas, não são os advogados. Mas eu achei muito interessante, porque é como se fosse no Brasil, de sexta para segunda, recolheram todas as cédulas altas, como se fosse 150 reais no Brasil. Então, o jeito para sonegar e pagar dinheiro, tinha que levar um caminhão. Mas outro dia tinha um varal no sul do Brasil, cheio de nota de 10. A gente é muito criativo. Mas se acabar com as grandes, eu acho que já facilita. Então, mas essas novas ideias em termos de combate à sonegação, eu acho que são fundamentais no Brasil. Agora, vamos ver o caso, por exemplo, dos combustíveis, né? Aquela operação bem sucedida, né? É feita há pouco tempo no Rio e outra em São Paulo. Esse é um esquema que tem mais de 20 anos, tem 25 anos. Todo mundo sabe quem eram os sonegadores. O setor inteiro de combustível sabe e está denunciando isso há 25 anos. E aí a gente tem ferramenta legal, tem processo judicial, enfim. Mas por que até hoje não acontecia nada? Aí eu dou razão ao Marcelo. Eventualmente havia uma falta de interesse no combate àquela criminalidade. E eu acho que isso a gente tem que entender, vou bater nessa tecla, de que muitas vezes a hipertributação dos mercados formais alegra o crime organizado. Por exemplo, vou voltar aqui à questão do cigarro. Vocês sabem que no Brasil, supostamente, é proibido cigarro eletrônico, né? Se a gente descer aqui, em um quarteirão, a gente compra quantos a gente quiser. Quantos a gente quiser. Ah, mas é proibido. As fábricas de cigarro não podem fazer cigarro eletrônico. Então, por que a gente não acaba com essa hipocrisia? Libera o cigarro eletrônico e tributa. Bota uma tributação altíssima que seja, mas vamos liberar, porque se em qualquer esquina. E outra coisa, os jovens estão fumando aí mata-rato, porque não tem controle sanitário nisso, né? Estou dando só um exemplo, o combustível é a mesma coisa, o combustível é ilegal. Mas o que acontece? Esses setores são hipertributados e o Estado tem um delírio de que hipertributando essas operações, ele vai conseguir fazer uma política pública adequada. Não vai. Só quem ganha com a hipertributação desses setores formais da economia é o crime organizado, é o contrabando. Basta ver a quantidade de combustível contrabandeado no Brasil. Mas é claro que se a tributação fosse mais barata, a gente ia conseguir combater melhor, porque a gente ia ter mais mecanismos. Não é que alguém consome o combustível adulterado por prazer, é porque é muito mais barato. E é muito mais barato porque não tem tributo. Essa pode não ser uma lógica
óbvia, mas é uma lógica certinha. É que está precisando de cofre, como é que faz, Bichara? Pois é, mas eu acho que a gente tem que fazer uma análise aí do seguinte: se a tributação for reduzida, é claro que vai diminuir mercado ilegal. Assim, tem vários exemplos na literatura vai ter uma disso. compensação Tem natural. muito exemplo na literatura disso. Você diminui o mercado ilegal e arrecada mais. Mas a gente precisa fazer esse teste, porque a gente está sufocando as empresas brasileiras com hipertributação. Falamos aqui do imposto seletivo, vou dar um exemplo rápido. O Brasil é o único país do mundo que vai tributar com imposto seletivo, aquele imposto que é tendente a desincentivar condutas, mineração e extração de petróleo. E as operações de exportação. Será que ninguém está entendendo que isso vai afetar a balança comercial? Minério de ferro e petróleo são dois, junto com a soja, dos 3 principais itens da balança comercial brasileira. E os dois vão ser tributados com imposto seletivo, que é aquele imposto tendente a desincentivar condutas reprováveis pela sociedade. Quer dizer, então a gente quer desincentivar extração de minério de ferro e de petróleo. E detalhe, nós estamos falando do minério de ferro e do petróleo que serão exportados. Ou seja, nós estamos violando um dogma que não é jurídico, é um dogma da economia, de que não se exporta tributos. E aí essa mesma lei, para voltar no tema do sonegador, é a mesma PEC da reforma tributária, beneficia uma refinaria de petróleo que está na Amazônia. Uma. Nós temos uma PEC para beneficiar uma refinaria de petróleo, que todo mundo sabe qual é. Então, quer dizer, são coisas que não se justificam, não tem racionalidade no sistema jurídico brasileiro, e a sociedade, talvez cansada de tanto problema, escolhe não ver. Mas eu acho que a gente precisa parar e examinar esse tipo de problema, porque a gente tem saída para o combate à criminalidade, mas eu acho que a prática tributária pode ajudar muito nesse caminho. A gente espera ouvir uma coisa e acaba ouvindo outra nesses painéis, né? O que é maravilhoso. A gente acha que vai falar só de segurança pública e fala de dinheiro. Em cima do tempo terminamos aqui. Agradeço muito a participação de todos. Poderia durar 1h30? Poderia, tem assunto para isso. Mas o que importa é que temos um caminho a seguir. Obrigada.